Na ABV, seus pacientes são o foco de tudo o que fazemos. Nosso processo patenteado permanece com a mesma linhagem original. O Humira Adalimumab está presente no Brasil há 18 anos e é aprovado para 11 indicações. Na prática clínica, conte com o Humira AC Adalimumab. Estamos focados em transformar a vida dos seus pacientes com nossa ampla e profunda experiência e estamos construindo um legado de ciência para criar um futuro melhor. Continuamos a melhorar a experiência do paciente por meio de aprimoramentos de Humira Adalimumab, incluindo a opção da dosagem de 80 mg de Humira AC Adalimumab, com menos aplicações no início do tratamento. E o regime de dose de 80 mg a cada 2 semanas permite o aumento da dose sem alterar sua frequência, como na manutenção em pacientes com hidradenite supurativa ou na otimização de dose em pacientes com psoríase. Na prática clínica, conte com o Humira AC 20 mg, uma opção sob medida para o seu paciente pediátrico. Boa noite a todos os colegas que nos dão a honra da sua presença nesse Febrasgo Play, desta feita sobre o patrocínio da ABV, e teremos hoje um assunto que eu tenho absoluta certeza de que ele não é muito bem conhecido por cada um de nós, ginecologistas. O seu diagnóstico pode nos trazer algumas dificuldades e, por consequência, o seu encaminhamento terapêutico, consoante os atuais conhecimentos, pode ficar a desejar sem a melhor resolutividade para as nossas pacientes e para a sua qualidade de vida. Estou falando da adrenite supurativa na saúde da mulher, né? Para falar sobre esse assunto, nós teremos a oportunidade de ter conosco 2 excelentes palestrantes com um saber bastante grande a respeito desse assunto que nós vamos conversar. Nós temos conosco a professora Neila Speck, muito conhecida de todos nós ginecologistas, querida amiga, convivemos juntos na Febrasgo, ela desempenha um papel relevante na presidência da Comissão Nacional do Trato Genital Inferior, da Febrasgo, e ela é professora do Departamento de Ginecologia da Escola Paulista de Medicina, além de diretora científica da Associação Brasileira de PTGI. Tá? E teremos também conosco o Dr. Wagner Galvão, ele é dermatologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, do Hospital Sírio-Libanês, e também médico assistente da Faculdade de Medicina do ABC. Eu tenho absoluta convicção de que, ao final dessas 2 exposições, nós teremos mais claro o seu diagnóstico, o seu encaminhamento terapêutico, nos permitindo a cada um de nós ginecologistas mais familiaridade e mais segurança no encaminhamento ou no tratamento desses casos. Eu não me recordo quem começa, a Neila ou o Wagner quem começa? Boa noite a todos. César, eu estarei moderando nessa discussão. É um prazer estar aqui com todos, prazer estar com César, com Wagner, um assunto bastante palpitante dentro da patologia do trato genital inferior. Estávamos conversando agora com Wagner. A gente que faz a referência acaba recebendo esses casos que são bastante difíceis de conduzir para a gente, para o ginecologista em geral. E mesmo a gente que faz essa área de atuação, que é um pouco mais complexa, a gente precisa muito dessa parceria ginecologista, dermatologista e com a vivência no uso desses imunobiológicos, que hoje é um avanço na medicina. Então,
A gente vai estar aí nesse bate-papo, né? Um bate-bola, vamos dizer assim, né, Wagner, nós três. E agora será a apresentação do Wagner e depois a gente retorna para fazer algumas perguntas mais voltadas para a ginecologia, que a gente tem tantas dúvidas e acredito que os ginecologistas que estão nos assistindo também tenham muitas dúvidas. Wagner, a palavra é sua. Então, primeiro, ao doutor César, à doutora Neila, muito obrigado pela receptividade, aos colegas que se dispuseram a assistir, agradeço muito, porque, como eu estava falando com a doutora Neila, eu brinco que essa aqui é uma das minhas filhas, e ela brincou, puxa, mas essa filha é feia, né? Fala, mas ela precisa de muita atenção, ela precisa de muito carinho. Se vocês só puderem sinalizar se a minha tela já está sendo compartilhada. Pode ir compartilhando. Então, mas já... Ainda não, Wagner. Ela está entrando. Entrou, pronto. Perfeito. Então tá bom. Agora deixa eu ver só se eu consigo. Pronto. Então tá bom. Então, mais uma vez, boa noite. Essa é uma aula patrocinada pela ABV, eu dou aula para bastante gente. E esse é um casinho que um familiar mandou uma foto. Fala, puxa, doutor, eu ouvi falar que você faz bastante dessa doença e será que é? Será que não é? E eu botei essa sequência de fotos propositalmente para mostrar que, às vezes, você olha, é muito comum a história desse paciente que está aqui desse paciente que chega com um abscesso, com um nódulo, invariavelmente ele passa lá no pronto-socorro, ganha um curso curtinho de antibiótico, às vezes faz uma drenagenzinha e volta para casa. E quando não é visto com esse carinho, com esse olhar, ele começa a ter, às vezes, isso de repetição, de repente ele começa a ter uma extensão maior, aí quando você faz o diagnóstico, o que acontece? Ele já tem um trato, um túnel, uma fístula, e esse tecido é um tecido irrecuperável, já é um problema muito mais difícil. A doutora Neila falou do manejo, e ela me mostrou casos extremamente graves que ela tem no ambulatório dela, como referência, e eu gosto de lembrar que quando eu dou essa aula, é muito, muito, muito comum que de repente começa a vir na memória, puxa, mas aquele caso que eu chamava de abscesso, de repetição, de furunculose, de repetição, será que não era hidradeniite? E começa a pipocar e aparecer, porque a epidemiologia deste problema, eles falam aí até 4% na população mundial, muito variável, aqui no Brasil 0,41%, só que na prática, o que a gente vê tem muita gente sem diagnóstico. E isso até a gente vê pela literatura, porque na literatura internacional você tem muito mais casos leves, uma porcentagem menor casos moderados e casos graves, uma porcentagem pequenininha. E na nossa prática aqui é o contrário, a gente tem muito caso grave e moderado, ou seja, o leve e o moderado tem muita gente passando embaixo do radar. E por que eu estou falando aqui para o ginecologista? Porque de mais ou menos um terço a um quarto desses casos são mulheres. E tem essa característica da mulher, inclusive, refletida muito no que a gente está mostrando aqui, em relação à idade que surge. E essa idade de surgimento entre os 20 e 40 anos, ele tem muita relação com a parte hormonal. E eu brinco que nas mulheres, frequentemente, quando você vai tendo lá para o climatério, lá para as idades mais avançadas, a falência ovariana, a hidradeniite cansa da paciente, ela entra em remissão, mostrando a correlação com o hormônio. Existe uma correlação genética, um terço você tem algumas evidências genéticas e tem clusters em família. Esse dado é um dado muito significativo. Em média, você leva entre o surgimento das lesões e o diagnóstico 12 anos para fazer esse diagnóstico. E, em média, esse paciente chega a passar por 14 médicos para abordar esse problema até chegar no diagnóstico. Então, o que a gente está fazendo na aula de hoje é o seguinte, eu estou apresentando esse conceito para que vocês suspeitem mais do diagnóstico e que consigam ajudar essa paciente na melhor condução desses casos. E como que vocês vão suspeitar desses casos? A primeira coisa essas lesões, elas dão em áreas muito, muito específicas. Então, ali na região inguinal, por isso que está aqui a doutora Neila, na região das nádegas, muito comum, especialmente nos homens, na região das axilas e na região infra e intermamária.
São regiões muito habituais para vocês, ginecologistas, eventualmente até mastologistas. E chama atenção esse caráter de crises recorrentes. Inclusive, 11 em cada 10 médicos, quando vem um negócio quentinho, vermelho, demasiado, às vezes até supurando, vão pensar em infecção. Olha que interessante. Nas crises, mesmo crises grandes e graves, com muita supuração, é característico a ausência de febre. Então, eu estou levantando a primeira lebre e falar, isso aí não é infecção, não. E existem algumas variações clínicas que têm toda uma parte de correlação com a patologia, a patogenia. Então, essa é a forma mais comum, onde você vai vendo esses nódulos confluindo com túneis e fístulas. Existem uns que, se você vê, mais furunculoide, muito associado à parte de fricção, especialmente importante nos militares, por exemplo. Às vezes, essas formas em áreas mais extensas, por exemplo, nas nádegas, às vezes pegando aqui a região lateral, dorso lombar, formas conglobatas, e aqui eu faço existem 4 doenças que a gente fala que são a tétrade da oclusão do folículo, e uma delas é a acne, que todo mundo conhece, todo mundo sabe, e ela é uma prima irmã da hidradenite, só que ela tem algumas diferenças muito grandes. A hidradenite, ela tem uma patogenia um pouquinho diferente, apesar de também ter obstrução folicular. E algumas variantes sindrômicas, com formação de lesões piodermoides, com lesões ulceradas, geralmente com uma associação genética mais forte. Como que a gente faz o diagnóstico da hidradenite supurativa? Então, isso aqui é uma proposição de um holandês, que ele fala um algoritmo que é muito simples, mas ele é muito fácil. É o seguinte, você olha as lesões de pele desse paciente. São lesões típicas de hidradenite supurativa? O que são lesões típicas de hidradenite supurativa? São lesões onde você vê nódulos, comedões, fístulas, abscessos. Essas lesões, elas são características da hidradenite supurativa. Sim. A localização dela são as localizações típicas da hidradenite supurativa, ou seja, axila, virilha, região da nádega, região inframamária, intermamária, ou às vezes até perineal e perianal? Sim, também. Existe um caráter de recorrência? Então, eles falam pelo menos 2 crises em 6 meses? Se sim, a proposição está feito o diagnóstico de hidradenite supurativa. Lógico, isso é uma simplificação, mas ela é muito útil na prática e na maioria das vezes ela acerta. Porque a tendência, e o que a gente recebe dos casos, é que eles ganham diagnósticos diferentes, como abscesso de repetição, furúnculos de repetição, e até algumas coisas meio disparatadas. Classicamente falam em picada de aranha. Pois é. Mas quando você preenche esse algoritmo, está feito o diagnóstico. E houve uma evolução do entendimento. Então, eu botei aqui só para mostrar que, assim, lá atrás você achava, é uma infecção. E foi se vendo que não é exatamente uma infecção. E recentemente, com esses avanços nessa parte da imunologia e doenças imunomediadas, se entendeu o papel preponderante da inflamação dessa doença. O que acontece na parte... Por que dá isso aí? Então, existe uma oclusão do folículo, geralmente por uma queratina um pouquinho mais dura. Essa oclusão aumenta a deposição de material ali do folículo. Às vezes, existe uma fragilidade no gargalozinho aqui do folículo, do istmo folicular. Isso há uma ruptura desse folículo, e quando há essa ruptura, existe a deposição de material nas camadas da derme, que é um material que gera inflamação, que gera quimiotaxia, atraindo células inflamatórias. E existe uma parcela dos pacientes que eles têm uma disfunção na parte inflamatória, eles têm uma disfunção no stop inflamatório, ou seja, algumas coisas que não eram para causar inflamação acabam causando uma inflamação muito exacerbada. E isso ativa umas proteínas que vão dissecando e fazendo túneis, tratos e fístulas. E a gente vê casos sem cicatrizes, casos mais leves, que é o que a gente chama de Hurley 1, casos já com a formação de cicatrizes com túneis, tratos fistulosos, Hurley 2, e casos com comprometimento já de uma área mais extensa, inteiramente comprometida, Hurley 3. Aí puxo, porque eu sei que vocês gostam muito da parte de ultrassom, eu puxei só alguns detalhes
às vezes até alguém tem interesse, quando você tem um paciente lá, de fazer até para poder encaminhar melhor. No ultrassom, ele é a propedêutica armada, que aqui na parte clara é o que a gente consegue ver no exame físico. E toda essa parte escura, ela não é visível a propedêutica a olho nu. Então, o ultrassom ele ajuda muito a gente melhorar o estadiamento desses pacientes. Então, aqui, só alguns exemplos. Então, lesões nodulares, túneis não conectados. Então, às vezes, você olha e fala, isso é só cicatriz. Quando você bota o ultrassom, você vê o túnel lá, inclusive, possivelmente fazendo um Doppler, você vê a parte inflamatória. Os ultrassonografistas que fazem bastante ajudam muito a gente, inclusive no mapeamento cirúrgico. E isso aumenta o estadiamento. Bom, como que a gente trata isso? Essa bola holística é o consenso brasileiro para tratamento da hidradenite supurativa, e eu vou pegar ela e esmiuçar em alguns pedacinhos, só para a gente entender como que é feita a abordagem. Então, tem algumas medidas não farmacológicas que a gente estimula para todos os pacientes. Então, a parte de roupas mais adequadas, evitando fricção, isso ajuda. Perda de peso, ele tem algumas evidências muito importantes que o paciente obeso ele tem mais hidradenite e quando você perde peso você melhora os tratamentos, então a gente sempre estimula. O tabagismo, eu costumo citar um exemplo das mulheres, né? O tabagismo, ele ativa por epigenética um gene, que é o gene NOT2, que ele muda a queratinização. Então, ele faz algumas obstruções foliculares, uma queratina que é menos funcional. Então, eu costumo brincar lá com meus alunos, falo assim, pensa numa senhorinha bem idosa, aquela que fuma muito. Você já viu aquelas senhorinhas com umas espinhas, uns nódulos na face? Isso é ativação do gene NOT2, o mesmo gene que dá problema na hidradenite supurativa. A parte do sono e parte da dor são abordagens que a gente procura melhorar também, e algumas modificações da dieta. Destaco aqui o zinco, que em alguns casos a suplementação de zinco tem algum sentido, não é para todo mundo, mas existe algum sentido nisso, né? Esse trabalho é um trabalho que eu gosto muito, que eles revisaram a parte de dieta. E uma das coisas que eles mostraram, que para mim faz sentido, apesar de não haver nível de evidência, mas eles pegaram um grupo de pacientes e fizeram uma dieta restrita a leite. E houve uma melhora importante. Então isso é uma coisa que eu acho que faz bastante sentido. Só que eu tenho que pensar que essa é uma doença que ela evolui em crises e com um aspecto progressivo da lesão tecidual. Um dos grandes problemas é que muitas vezes isso aí, sabe esse paciente que perde do radar, que você acaba perdendo o contato com ele, e quando ele retorna, muitas vezes ele já está no estágio mais avançado, comprometendo os tratamentos a partir daí. Então a gente usa um conceito que a gente importou dos colegas das doenças inflamatórias intestinais, de tentar achar o paciente, ser bastante incisivo, no que a gente chama de janela terapêutica, onde você já identificou as crises, faça o diagnóstico precoce para tentar abordar o paciente aqui, minimizando ou tentando evitar a progressão do dano tecidual. Porque muitas vezes o pessoal com os conceitos ainda menos atualizados, digamos assim, pensa só na parte cirúrgica. E a parte cirúrgica, isoladamente, a gente já sabe que nesta doença é importante, mas ela não é única, não é suficiente. Esse é um trabalho de vida real que acompanhou por 2 anos os pacientes na Europa, e eles mostraram um índice de progressão grande dos pacientes. Então, mais da metade dos pacientes tiveram um aumento nesses 2 anos do estadiamento naqueles critérios de Hurley. Existia uma porcentagem razoável que houve surgimento de lesões em outras áreas e até disseminação de lesões. É importante a gente entender isso para quando vocês se depararem com esse paciente e suspeitarem do diagnóstico, não fique esperando a coisa piorar e ficar evidente que era aquilo. Aborde esse paciente precocemente, encaminhe esse paciente precocemente. E dentro das linhas do algoritmo do tratamento, a gente separa em 3 partes. A modificação do estilo de vida, que eu já comentei ali em cima, e daí tem 2 partes, uma das partes é a parte de procedimento, de
abordagem física, seja através de laser, seja de epilação, que é uma coisa que é indicada, ajuda também, melhora bastante, seja na parte cirúrgica. E isso vai para todos os pacientes. E também a parte de abordar farmacologicamente e de tentar manejar a inflamação desse paciente, seja com tratamentos tópicos anti-inflamatórios e antissépticos que a gente usa. Em alguns casos, a gente usa até antibióticos tópicos por algum tempo. E por que a gente usa isso e os antibióticos sistêmicos se isso não é uma infecção? Existe toda uma modulação da inflamação, onde algumas proteínas produzidas por patógenos acabam sendo o gatilho para essa inflamação. Por isso que isso chama síndrome autoinflamatória. Ele não tem um stop na inflamação. Na parte dos antiandrogênicos, a gente busca muito a ajuda de vocês, que vocês manejam isso muito melhor do que a gente. O bloqueio hormonal, ou a gente diminuir atividades androgênicas nesse paciente, nas mulheres, ajuda muito. Ele não tem um nível de evidência, mas na prática a gente faz bastante. Muitas vezes a gente manda aquelas cartinhas para você falando assim, olha, considera anticoncepcional, considera bloquear, o que você acha de espirulactona, de metformin, e isso vocês têm muito mais prática do que a gente. Quando a gente entra com antibiótico terapia, a gente pensa em duas coisas. Antibiótico de curto prazo é para eu tentar melhorar uma crise, diminuir a dor. O antibiótico nesta doença, muitas vezes ele é muito prolongado, de 10 a 16 semanas. E o sentido é você diminuir esses gatilhos inflamatórios para que eu consiga ter alguma cicatrização e que eu consiga deixar aquilo quiescente por um tempo razoável, por exemplo, por 3 a 6 meses sem ter que dar outro curso. E recentemente a gente teve o entendimento mudando e a aprovação, eu falo recentemente, isso foi aqui no Brasil em 2017 para 2018, do único biológico aprovado para o tratamento da hidradenitis supurativa, que é o adalimumab, que é o Humira, que ele é um anticorpo monoclonal específico anti-TNF-alfa, uma citocinazinha, e que a gente importou lá do pessoal da reumatologia, da gastroenterologia e da psoríase, que é a minha primeira filha. E a gente teve nisso uma avenida para um novo tratamento. Então, eu trouxe alguns casos aqui só para mostrar aspectos práticos. Então, às vezes, casos leves, que tem um componente friccional, muitas vezes aqui, que você faz uma abordagem com tratamentos tópicos, você melhora bastante esse paciente. Essa paciente é uma paciente que ela ilustra bastante, assim, só operar, você não vai resolver esse problema, é insuficiente. Então, essa é uma paciente que passou por 8 procedimentos cirúrgicos. Então, picotar a paciente não vai resolver o problema. Considere fazer alguma coisa a mais para tentar minimizar ou evitar a formação ou o surgimento de crises. Então, outra paciente também com essas características. Agora, você imagina que essa paciente, muitas vezes, você está olhando essas lesões, esses nódulos, essas lesões, e até isso entra na parte histórica. Um dos sinônimos da hidradenitis supurativa é a acne inversa. Então, muitas vezes, o pessoal fica trazendo alguns conceitos diretamente da acne, e nem sempre dá certo. E, às vezes, essa paciente vai evoluindo, e quando ela volta numa situação muito, muito, muito pior, já com uma destruição tecidual instalada, com múltiplos nódulos e abscessos, alguns trajetos fistulosos. E nesses casos, a abordagem às vezes é muito difícil, porque a abordagem cirúrgica, e isso não depende da especialidade, às vezes isso aí a gente entra com cirurgia plástica junto, com urologia junto, com ginecologista junto. A gente está tentando sensibilizar alguns lá na faculdade para ajudarem a gente a operar alguns casos nossos. E você precisa de reconstruções muito grandes e muito destrutivas para o paciente. Aqui mostrando o lado para os mastologistas, uma paciente com cicatrizes inter e inframamárias. Então, lembrar que isso aí também tem uma abordagem que pode evitar a progressão dessa doença. E essa é uma outra paciente também muito querida, apesar da impressão, ela é uma paciente de 33 anos. Puxa, mas como é que ela está com essa pele assim, Wagner?
Pois é, tratamentos intempestivos tópicos e passaram corticoides tópicos nessa paciente. Então, você vê todas essas estrias por atrofia da pele e as lesões cicatriciais, e aqui já no momento que ela está muito melhor, porque ela está em tratamento, você vê que as lesões terríveis, mas elas estão secas, elas não estão em atividade, não está saindo pus. Então, às vezes até lesões ectópicas, aqui é a face da paciente, às vezes a gente tem essas lesões cervicais na perna, em regiões às vezes completamente diferentes. E você vê uma tendência de fazer essas lesões com pontes, com cicatriz e uma destruição de tecido progressivo. A abordagem cirúrgica dessa paciente é muito complicada. Você tem uma pele para fazer a rotação de retalhos loco-regionais muito comprometida, muito difícil, né? E essa é uma outra paciente que eu estou mostrando, e isso evoluiu na minha cara, né? Acontece com todo mundo. Quando ela chegou, e mesmo com o tratamento, como ela está. E eu tenho que, às vezes, ficar rebolando nesses tratamentos, mostrando um aspecto evolutivo. Então, não deixe para mandar quando está aqui. Tente mandar antes para a gente poder melhorar. Como é uma doença que tem o seu diagnóstico baseado na apresentação clínica, quando você faz diagnóstico, ela já tem a doença, você não consegue antecipar isso. E quando você faz o diagnóstico, aqui são os casos leves, o Hurley 1, você não sabe quem é Hurley 1 e vai continuar Hurley 1, quem vai evoluir e eventualmente estacionar e quem vai progredir. Então, esse aqui foi um trabalho mostrando um grupo de Hurley 1 sendo acompanhado ao longo do tempo. E eles viram que uma parcela tem evoluções inesperadas, porque aqui estava todo mundo junto. E aqui falando um pouquinho mais dessa tecnologia que a gente, não nova, como eles falaram, 18 anos no Brasil, então a gente já usa internacionalmente há mais de 20 anos, e é um anticorpo monoclonal direcionado contra o TNF-alfa, e tem a posologia. Esse tipo de medicação, ele acaba sendo hoje parte do meu dia a dia, mas isso é uma coisa de um grupo muito pequeno de médicos, né? Geralmente os especialistas que se dedicam a essa área, geralmente é o pessoal da dermato, da gastro e da reumatologia, e cada um nas suas doenças específicas, né? Apesar de usar muito, eu não tenho pretensão nenhuma de tratar artrite reumatoide, por exemplo. E essas medicações, elas são seguras? Porque às vezes chega para vocês um paciente tomando essa medicação. Isso não é do dia a dia do ginecologista. Então aqui tem um estudo com 29 mil pacientes acompanhados, pacientes ano, né? Mostrando um perfil de segurança que a gente já tem muito bem estabelecido. Só um detalhe, esse ano no Brasil, por um problema de falta, a gente descobriu que tinha 57 mil brasileiros tomando essa medicação a partir do SUS. E você vê que esses pacientes, graças a Deus, cronicamente, eles estão muito bem. Você não vê esses pacientes com aumento de infecção, com aumento de câncer, nem nada. São medicações que, se usadas com alguns parâmetros de avaliação, são muito seguras. E o que pode ter de benefício desta medicação? Eu peguei alguns detalhezinhos só para mostrar. Então, esse foi um dos estudos, né? Ele mostrando um dado de melhora, que é a meta de melhora, entre aspas, que você tem o paciente placebo, mas não placebo isolado, ele tinha outros tratamentos associados, melhorando 26%, e quem tomava medicação melhorava 50%. E ao longo do tempo, você tendo os respondedores parciais e os respondedores totais, mantendo essa melhora aqui no período de 3 anos. Isso é a extensão daquele estudo. E na vida real, a gente viu que tem até mais gente melhorando. Então, quem era moderado, Hurley 2, na vida real, 80% atingindo a meta, versus um número menor nos trabalhos pivotais, e quem era grave, 70% atingindo um número menor. E você vê essa melhora em vários parâmetros. Então, você vê a melhora da dor, inclusive na parte prática, é uma coisa que o paciente respondedor, ele fala que melhora rápido, é muito gratificante, e você vê até melhoras laboratoriais. Então, uma redução do PCR importante aqui no manejo cirúrgico integrado. Então, eu estou falando deste remédio como uma tecnologia nova, como uma nova saída. E ela é isolada? Não, ao mesmo passo que eu falei que a cirurgia não resolve isoladamente, essa tecnologia ela também não resolve isoladamente, e eu trouxe aqui esse dado, que quando você tem fístulas, a redução das fístulas é de 25%,
das fístulas ativas drenantes. E a redução total é 4%. É um número muito pequeno. Ou seja, ele melhora muita coisa. Mas isso aqui eu também tenho que operar. Então, eu me encaminho para encerrar a aula colocando as duas pontes que a gente coloca na abordagem da hidradenite supurativa, dessa parte cirurgia e farmacológica. Eu tenho que usar várias estratégias para diminuir a inflamação, e para isso a gente conta com vocês, às vezes nos antihidrogênicos, e tem que usar estratégias para recuperar ou tirar, remover esse tecido cronicamente lesado que é irrecuperável. Então, é uma das doenças que, por excelência, tem uma abordagem multidisciplinar. Eu espero que eu tenha contribuído, pelo menos para aumentar o conhecimento desta doença que me é tão querida. E encerro aqui agradecendo a presença de vocês e vamos ver se tem perguntas e alguma discussão. Eu não estou. Desculpem. Não, queria te agradecer, Wagner, pela apresentação clara, prática, assertiva, né? Nos motivando a estar mais atentos a essa possibilidade diagnóstica. Eu tenho algumas considerações para fazer, mas eu vou deixar depois da Neila, da fala da Neila, né? E talvez vou deixar para depois, inclusive, das perguntas que foram feitas, vamos dar prioridade a quem nos assiste de fazer colocações, mas eu próprio tenho algumas questões que eu imagino sejam dúvidas comuns a quem assistiu a sua apresentação. Por favor, Neila. Obrigada, César. Bom, Wagner, se esse é um assunto palpitante para quem faz PTGI, agora que eu vi essa apresentação ficou mais palpitante ainda. Algumas colocações que, para nós ginecologistas, que vemos no consultório a paciente que chega com uma hidradenite e que a gente tende a ir para, é uma foliculite, porque geralmente é ali em região inguinal, e aí você dá lá um antibiótico e a paciente não melhora, ou fica mais ou menos, daí ela vai lá, depila erradamente. Para você, de uma forma bem objetiva, para nós ginecologistas que não temos, às vezes, aquela formação dermatológica boa como você, qual é a diferença clinicamente da foliculite, daquela que você vê que é por um trauma de depilação, uma forma inadequada de depilação, e da hidradenite supurativa, clinicamente falando? A prática me diz que a enorme maioria dos pacientes que chegam com pelos cravados de repetição, isso é problema da depilação, são hidradenites. Então, eu estou até meio desmistificando. E isso a gente foi entendendo quando a gente começa a estudar esse atraso diagnóstico. E quando a gente vê esses pacientes, a gente olha lá retrospectivamente, ele ganhou esse diagnóstico lá atrás. Então, a primeira coisa é chamar atenção para isso. E aí eu vou te dizer quantas vezes a gente errou, César, nos nossos diagnósticos. Tá, desculpa, continua, Wagner. Não, puxa, que delícia, né? Essa é a dor e a delícia de falar para quem não é da sua especialidade. Sim. Então, você, às vezes, tem que largar os jargões, né? Então, quando a senhora falou lá, como é TPGI, TGI... PTGI, Patologia do Trato Genital Inferior. Mas, assim, eu fiquei pensando... Porque, assim, a gente está acostumado a falar para os nossos pares. E a dificuldade de hoje é falar para os colegas que são de outro, né, sair da minha casinha, sair da minha caixinha. E esse encontro é muito legal, todo mundo cresce com isso. Sim, e uma questão que a gente vê, Wagner, às vezes até o dermato orientando, ou a gente vai nos nossos livros de ginecologia, e além da questão do uso do antiandrogênio, indicação primeira de isotretinoína. Fala para mim a respeito disso. Neila, posso fazer uma pergunta? Claro. Antes, na fase diagnóstica? Sim, sim. Porque esse diagnóstico, eu tenho a imprão que a maior parte de nós já rotulou isso como furunculose, né? Eu certamente, foliculite, algo assim, né? Ou uma acne exacerbada, diagnósticos que, claro, não são os diagnósticos corretos. Eu imagino que nós temos um bom número assistindo aqui, já vi o número de pessoas que estão assistindo, eu imagino que elas também estão se autocriticando, né, por esses equívocos diagnósticos que são
absolutamente aceitáveis pela ignorância que a gente tinha, né, ao longo do tempo. Eu acho o seguinte, o diagnóstico, como você falou, é o diagnóstico que segue algumas etapas. O diagnóstico é clínico, né? Primeiro você vai ver o tipo da lesão, né? Você fez aquele fluxograma que eu achei interessante. Então, você tem nódulo, você tem fístula, você tem abscesso. Isso já chama atenção desde que localizado, né, nas posições em que habitualmente você encontra hidroadenite, e fundamental. E recorram, né, que tenham recorrência. Não é um episódio único. Com esses 3 sims que você colocou, você faz uma boa hipótese diagnóstica clínica. Agora, você não falou em nenhum momento de diagnóstico laboratorial, de exames subsidiários, porque eu imagino que muitos vão ficar com dúvida. Não é? A gente gosta muito de uma muleta para se apoiar. Né? De uma muleta para se apoiar. Os diagnósticos, por exemplo, diagnóstico de depressão. O diagnóstico de depressão não tem marcador plasmático, não tem marcador de imagem, de neuroimagem, é diagnóstico clínico. Né? Quem trabalha com mulheres sabe que a depressão incide em relativa frequência. Quando você faz esse diagnóstico, e os psiquiatras, assim como vocês, dermatologistas, estão fazendo, nos cobrando, nos orientando para que a gente faça o diagnóstico de hidroadenite, os psiquiatras também. E eles nos dizem o seguinte: não existem psiquiatras, não é no Brasil, não, no mundo, para fazer todos os diagnósticos necessários e todos os tratamentos. É importante que o médico de atenção básica, como é o ginecologista, faça esse diagnóstico e trate. Então, mas a gente fica muito inseguro de fazer o diagnóstico. Existem diagnósticos diferenciais da depressão, existe a mulher que é bipolar, e você não tem fronteiras muito nítidas entre esses diagnósticos. Né? Então, pelo que eu pude entender da sua apresentação, isso é uma acne muito mais grave, né? Porque do mesmo modo que abarrota o folículo, explode o folículo, por assim dizer, na sua unidade sebácea, porque o folículo é uma unidade pilosebácea. Né? Você sabe isso muito melhor do que eu. Explode o folículo, joga esse material para fora do folículo e faz toda essa reação hiperinflamatória com repercussão de imunidade, né, de comprometimento imunológico. Agora, tem diagnóstico, como é que eu faço o diagnóstico? Existe possibilidade de eu fazer o uso? Ou é absolutamente dispensável? O diagnóstico é essencialmente clínico e eu não tenho que lançar a mão de nenhum recurso diagnóstico, não preciso fazer biópsia, não preciso fazer ultrassom. O único exame subsidiário que você falou é ultrassom, para ver se tem tunelização, que eu não vejo clinicamente. Mas eu suponho que também ninguém vai fazer isso, né, na prática. Né? Talvez você, interessado em entender melhor essa doença, ou até documentar melhor os seus casos, vai fazer. Mas no dia a dia comum, o ginecologista vai olhar e falar: acho que é uma hidroadenite, não tenho certeza, né? Me parece que é. Né? Vou tentar tratar aqui, aprendi lá na aula do Wagner, que eu posso usar, sei lá, antiandrogênio, isso aqui é bom para mim, trago para mim a seara. Né? Eu consigo tratar, né? Posso usar antibiótico, e depois você vai falar para a Neila sobre a isotretinoína. Né? Mas eu gostaria de saber se tem algum auxílio diagnóstico, ou eu fico só no diagnóstico clínico. Pois é, olha que interessante, né? A gente foi... Eu tive a sorte de participar da discussão lá na ANS, na incorporação do Mira no rol de tratamento da ANS. E hoje, os convênios, eles, dentro de algumas condições preenchidas, eles têm que fornecer essa medicação. E o pessoal lá fica falando a mesma coisa que você, fala: eu quero um exame. Eu falo assim: legal, olha no resto do mundo, não tem. Porque se você faz uma biópsia disso, vai dar uma foliculite supurativa. Às vezes, granuloma de corpo estranho, reações granulomatosas de corpo estranho, infiltração plasmocitária, que é uma coisa da fisiopatologia que a gente entendeu recentemente, que nos estágios avançados começa a ter essa parte da patologia, ou, às vezes, uma foliculite dissecante terminal do folículo. Né? Foliculite dissecante terminal. É inespecífico. Então, assim, sabe aquela frase, aquele adágio que a gente gosta, mas não gosta? A clínica é soberana? Esse é o calcanhar dessa doença. Se você conhece, você faz diagnóstico. Se você não conhece, o paciente fica batendo, e essa é a história que a gente, na ponta, na referência, acaba vendo. Leva muito tempo para fazer diagnóstico. Por isso que a gente está aqui conversando e eu agradeço vocês. Em relação à acne e isotretinoína, isso é uma coisa que muitos pares meus ainda usam isotretinoína.
A isotretinoína, como você falou muito bem, ela age lá no folículo no aparelho pilosebáceo, mas ela age muito mais na glândula sebácea, que não participa na hidradenite. Tipicamente, na hidradenite, quando você entra com a isotretinoína, você tem uma piora. E essa piora, muitas vezes, ela é muito pouco tolerável. Uma coisa que está começando a separar na dermatologia, a gente tem claro que tem uma parcela dos pacientes que você entra para acne, não estou falando para hidradenite, com a isotretinoína, que tem uma piora transitória. Um dos grandes marcadores são comedos grandes, principalmente no dorso. Esses pacientes, eles têm uma parte muito mais inflamatória. Na hidradenite, além de não ter aprovação de bula, a gente sabe que nos trabalhos, a chance de você melhorar a hidradenite com isotretinoína é menos de 10%. Então, assim, não é que... Se o cara tiver acne, dê pela acne. Se a mulher tiver acne, dê pela acne. Não para hidradenite. Às vezes a gente usa alguns retinoides. Existe um outro retinoide, primo da isotretinoína, que chama acitretin, que a gente usa muito para psoríase, mas que ele tem um efeito teratogênico muito maior, muito mais duradouro que a isotretinoína. Então a gente tem que fazer um período de contracepção mandatória de 3 anos. Então, praticamente, a gente não dá nem com a arma na cabeça. Então, você vê que o caminho passa muito diferente e muitas vezes eu tenho esse mesmo... a gente conversa da mesma forma com os colegas dermatologistas. O pessoal, às vezes, fica insistindo na isotretinoína, que não ajuda e não faz parte de nenhuma diretriz internacional de tratamento de hidradenite. Perfeito. E Wagner, dentro dessas indicações, a gente, só recapitulando um pouquinho, o estadiamento da hidradenite, que é o Hurley 1, que é um nódulo com um evento isolado, que pode até ter abscedado, mas não tem cicatriz. O 2 é já o abscesso, com fístula, com cicatriz, e o 3 é toda aquela coisa fistulenta na região da pele. Qual é a janela de oportunidade para a gente entrar com mira? O mira, para a gente não perder tempo, para assim, evitar toda a complicação. Caso moderado, Hurley 2, tá. Que refratário recidivou ou tem intolerância ou contraindicação para antibiótico. Essa indicação de bula é uma ferramenta que a gente aprendeu a mexer na hidradenite relativamente recente. A gente ainda está afinando. Então, um trabalho que saiu muito recente, a publicação definitiva, foi o manejo conjunto com a cirurgia. Um trabalho novo, né? Então, antes, quando entrou o mira, a gente falou, nossa, que maravilha, pega essa doença que é horrorosa e a gente consegue esfriar. Uhum. Daí, o que a gente foi vendo? Que ao longo do tempo, essas lesões mais profundas você não consegue resolver. Entendi. Tem uma forma de achar Hurley 1, 2, 3 mais fácil, que é o seguinte, fez o diagnóstico de hidradenite? Legal. Tem cicatriz anterior? Não, é Hurley 1. Tem, então é 2 ou 3. É difuso? É 3. Não é difuso, é 2. Perfeito, perfeito. Eu estou vendo que estão surgindo algumas perguntas, eu vou fazer mais uma consideraçãozinha e já vou deixar o César entrar com as perguntas. A gente tem algumas condições da utilização do mira que tem que ser observada antes de entrar, em relação à sorologia, em relação a alguns exames complementares. Você pode dizer para a gente, Wagner? Olha, é aquela coisa... Posso, mas normalmente isso é um assunto tão profundo, complexo, que sai um pouquinho do escopo. Mas é o seguinte, largas pinceladas, porque esse paciente é um paciente assim, o mira é o imunomodulador e você considera, por definição, um imunossupressor. Você não vai tendo efeitos colaterais crescentes, mas a gente prepara o paciente em relação à vacina. Você tem contraindicação das vacinas de vírus vivo. Então, esse paciente, quando chega para a gente, você viu que está indo para esse lado, você já faz o preparo, acerta o calendário vacinal, vacina, por exemplo, sarampo, febre amarela, você já prepara toda essa parte. Aí vê sorologias, HIV, hepatite, principalmente B, AC não tem tanto problema, a gente sempre faz, dá uma olhadinha. Sífilis é uma coisa que eu acho que faz todo sentido, existem dúvidas na literatura, nível de evidência baixo. Você tem algumas contraindicações específicas, insuficiência cardíaca
classe funcional 3 e 4, doenças desmielinizantes, parentes, antecedente familiar de doença desmielinizante, rastreamento de tuberculose, aí o diagnóstico de tuberculose lá, aí começa a ficar, assim, eu me disponho a conversar mais longamente, mas, por exemplo, só esse lado de vacinação, hepatite e tuberculose já é um capítulo meio... E a tuberculose é um dos calcanhares, porque o TNF-alfa ele é muito importante na formação e na manutenção do granuloma. Então, se você tiver o paciente, o que a gente chama de tuberculose latente, ou seja, ele não tem clínica, ele não tem radiologia, mas ele tem PPD ou IGRA positivo, esse é um paciente que tem uma chance de reativação de tuberculose. Então, ele tem indicação de um tratamento profilático de tuberculose latente por 6 a 9 meses, com 1 mês antes da iniciação do... Tipo, entre uns detalhezinhos mais importantes aí. É uma coisa... Estatisticamente, no Brasil, assim, 10% dos dermatos já prescreveram imunobiológico. Né? Perfeito. Então, cortezinho. César, eu vou deixar você entrar com as perguntas e depois, no final, eu tenho mais uma pergunta para o Wagner, mas eu quero dar a chance para o nosso público. Claro, claro. Eu, ao final também, eu vou passar todas as perguntas agora, mas ao final eu acho que é fundamental, depois de uma exposição como essa, saber qual é o nosso papel de ginecologista, né? Porque aqui nós temos a Neila, que tem uma expertise particular, não é? Pela área específica em que ela trabalha, né? Pela área de atuação predominantemente dela, né? Mas eu tenho que olhar com olhos do ginecologista comum, não é daquele ginecologista que está na unidade básica de saúde, aquele ginecologista que está no seu consultório, pode ser aqui nos Jardins também, fazendo ginecologia geral, né? E que se depara com um caso desse, né? E eu digo isso porque eu estou olhando as perguntas aqui e você já fez ressalva de que precisa ter alguma experiência para usar o adalimumab, né? O Mira, né? Você precisa ter alguns cuidados. Você falou da tuberculose, eu li aquela tábua de eventos adversos que você projetou do Brasil e vi que os percentuais são muito baixos, né? Provavelmente porque tem mãos experientes fazendo isso, né? Mas são alertas que, eventualmente, eu acho que, penso eu, né, que se um profissional qualquer, médico, resolver se dedicar e se aprofundar e procurar entender, né, isso vai tomar tempo dele, ele precisa acumular alguma expertise, precisa... Desculpe, é o meu celular aqui, viu? Ele precisa, então, conviver com alguém que possa compartilhar com ele a sua experiência, mas até poderia aprender, né? Mas precisa de alguns cuidados, como você falou, porque pode, pelo seu mecanismo de ação, trazer alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, o despertar de uma tuberculose latente, como você falou aí, né? Mas tem gente aqui que está meio interessada em tratar, viu? Pelas perguntas que foram. Eu estou dizendo isso porque, ao final, nós vamos ter que balizar isso para saber o que é melhor para nós, pensando na nossa paciente. Porque, na verdade, não é o que é melhor para nós, é o que é melhor para a nossa paciente, né? Bom, então a primeira pergunta já vem nessa direção. É feita pela Josilene Costa Porto Barros, em que ela pergunta qual a dose de Humira para ser prescrita, por quanto tempo? Né? Então, ou seja, ela está interessada em aprender esse tratamento e quer saber, então, de dose, do tempo, né? Então, aproveito para primeiro brincar. Esse mundo virtual, de vez em quando, prega umas peças na gente. E, segundo, para a Josilene, é o seguinte: tem uma consideração legal em relação à dose. O Mira, como eles falaram lá no começo, eu nunca lembro o número, mas tem 11 indicações. E tem doses específicas para cada doença. Por exemplo, em relação à psoríase, a dose da hidradenite é o dobro. Não é infrequente algum colega da dermatologia me procurar e falar assim, puxa, eu entrei com a dose de Humira e não foi bem, será que eu dobro a dose? Falando da hidradenite, você vai ver que ele entrou com a dose errada. Existe todo um racional na construção dessa dose, mas era assim. Primeiro dia, 160 miligramas, que são 2 canetas, aí de 15 em 15 dias, uma caneta de 80 miligramas. Isso com a caneta dupla, né? Caneta de 80 miligramas, ou dá para fazer de 40 miligramas uma dose semanal. Tá? Por quanto tempo?
Josilene, isso é uma doença crônica. Então, assim, a gente ainda não tem na literatura um momento de stop, como é a artrite reumatoide, a artrite psoriásica ou a psoríase. Dentro do comportamento da hidradeniite das mulheres, se você tiver um tempo muito grande de estabilidade, você pode considerar isso não é um problema, né? Mas, na minha prática, como ele é novo, eu nunca consegui parar. Eu fico feliz da vida quando ele vai bem. E aquela coisa, eu ganho amigas e ela fala, não mexe, deixa ele aí. Essa é uma informação muito importante, viu, Wagner? Acho que essa informação precisa ficar de que o tratamento ele deva ser mantido indefinidamente. É isso que você acabou de nos dizer agora, não tem final de tratamento. Né? É isso que a gente depreende da sua fala. Agora, também tem um detalhe que você falou e que eu não imagino se as pessoas prestaram a devida atenção. Tem só 10% de dermatologistas que fazem o tratamento e estão habituados a usar o Mira. Portanto, 90%, se eu mandar para 10 ginecologistas, desculpa, 10 dermatologistas, eu vou errar em 9. Não, né? a conta é até menor. É 10% que já alguma vez prescreveram. Os habituais, a gente está falando no universo de 12 mil dermatologistas, a gente está falando em 500. Tá, ou seja, eu tenho que, antes de encaminhar, perguntar para o meu dermatologista se ele está habituado, senão ele tem uma ignorância do tamanho da nossa, do ginecologista. O fato de ser dermatologista, né, pode muitas vezes não ser a credencial necessária para que a gente encaminhe. Né? É o que eu estou entendendo da sua fala. Né? Então, acho que vale a pena quem está nos ouvindo, que pensa eventualmente aprender a tratar, acho que tem um grande desafio, né? Talvez seja mais confortável encaminhar essas pacientes. Não que o ginecologista não possa aprender, não é isso que eu estou querendo dizer, né? Mas acho que vai demandar uma vontade, uma dedicação, um comprometimento. Né? E quando for encaminhar, então, para o dermato, ligar antes para ele fazer, você está habituado a tratar... Né? Você gosta? Você gosta de tratar essa doença? Porque não basta encaminhar para o dermatologista, é o que me parece ouvindo você falar. Tem uma outra pergunta da Luciana Potiguara. Tá? Ela pergunta, paciente de 42 anos, com cicatrizes em região inguinal e vulvar. Cabe o uso do laser para melhora do aspecto das cicatrizes? Tem muita... Bom, eu não sou uma pessoa da cosmiatria, eu faço muito pouco laser, por caminho de vida, não é o meu caminho de vida, mas muitas vezes eu mando as minhas pacientes, os meus pacientes, para fazer esses tratamentos inestéticos, seja para epilação, seja alguma coisa para cicatriz. Vale a pena, sim, é uma coisa a ser considerada. Perfeito. Eu estou seguindo a sequência das perguntas. Posso só dar um pitaco aqui? Falou em laser, a gente já, né? Eu trabalho com laser de CO2 como tratamento destrutivo de lesões e algumas doenças benignas e a tecnologia do laser fracionado. A minha experiência, em geral, que a gente às vezes recebe hidradenite ou foliculite para tratar com laser, e em geral esses casos com infecção não tem bom resultado. Tá? Então, essa é a minha experiência pessoal. Eu acredito que existam algumas tecnologias com laser para cicatriz que você possa ter algum tipo de melhora, mas no montante daquelas hidradenites Hurley 2, Hurley 3, não é o laser que vai fazer milagre, não. Essa é a minha vivência. Obrigado, Neila. Tem uma pergunta do Valdir Baz, aliás, ele faz uma ilação aqui, né? Ele fala, a fisiopatologia... Está fazendo muito barulho, muita bagunça aí. Neila, vazou sua voz, viu, Neila? Essa bronca sua apareceu aqui ao vivo, viu, a cores? Desculpa, foi sem querer, eu pensei que tinha desligado o microfone. Está o cachorro fazendo bagunça aqui. Estou brincando com você, viu, Neila? Essas são as coisas desse mundo eletrônico que nós estamos vivendo, né? A fisiopatologia, pergunta o Valdir, né, aliás, afirma, né, da hidradenitis supurativa é a mesma da patologia que os ginecologistas veem em mamas, como abscesso subareolar recidivante, que também ocorre em crises com as tabagistas. Eu, com a pergunta do Valdir aqui, estou pensando se o que muitas vezes nós chamamos de abscesso subareolar recidivante, nós não estávamos equivocados com esse diagnóstico. Provavelmente estávamos falando de hidrodenite, porque sempre soubemos, e aí o Valdir tem absoluta razão,
de que tem relação com o tabagismo, né? A gente aprendeu nos bancos acadêmicos, né, que essas lesões da mama, esse tipo de abscesso, tem relação com o tabagismo. Mas eu aqui estou me perguntando agora, viu, se isso aqui a literatura não se equivocou ao denominar dessa forma, quando, em verdade, isso aqui deveria ser uma hidroadenite supurativa. Eu queria te ouvir, viu, Wagner? Puxa, essa eu aprendo. Eu não conhecia essa patologia, mas na dermato a gente teve isso, né? Antes era acne invertida, doença de Verneil, hidrosadenite, como os mais antigos falam, e a gente foi redefinindo, inclusive houve um consenso para determinar a nomenclatura, porque as publicações ficavam muito esparsas, né? Tinha uma lá, piodermite de nádegas recidivante, no final é tudo a mesma coisa. Então, esta eu não sei, mas talvez entre mais uma lá, eu bote numa das outras aulas. Vou gravar aqui, eu agradeço a Valdir. Ok. A do Emerson, essa vai ser a última pergunta, viu? Porque depois a gente precisa fazer considerações finais, e nós temos 1 hora para essa apresentação, né? Então, o Valdir Assis, ele te parabeniza, né? Excelente apresentação. E ele coloca, qual é o momento exato para indicação do biológico? Somente no Hurley 3? Aí acho que eu já aprendi. Não. Pode começar Pode e deve começar, como você falou, no Hurley 2. Né? Eu não sei se as pessoas vão lembrar depois do que é Hurley 1, 2 ou 3, embora você já deu uma dica muito simples, né? Muito simples. Se tem cicatriz, se não tem cicatriz, né? Enfim. Eu acho que já você colocou ali da janela de oportunidade, né? Que é mais cedo do que no Hurley 3. Né? Mas, por favor, responda. Não, é isso mesmo. O Hurley, para quem não lembra do Hurley, a gente usa os nossos jargões, leve, moderado e grave. Você entra no moderado. Quando você entra no grave, a tua expectativa do que você vai atingir já é menor. É aquela coisa, já passou, você vai entrar, mas você não vai conseguir provavelmente tudo que você poderia. Você já passou do tempo. Obrigado. Olha, eu vou pedir desculpa, tem muitas perguntas aqui, despertou muito interesse. Né? Depois eu acho que a gente pode colecionar essas perguntas, e se você puder, depois a gente pode responder, se você concordar com isso. Né? Peço para o pessoal da AB eventualmente responder para esses colegas que estão aqui as perguntas que não foram possíveis. Né? Eu queria passar, então, para a Neila, para as considerações finais da Neila, agradecendo, viu, Neila, a sua participação, como sempre, brilhante, né? E com perguntas e colocações muito interessantes. Por favor, Neila. Uma condição muito importante nessa abordagem do ginecologista, eu acho que a parceria ginecologista-dermatologista é fundamental. Inclusive, para a gente que faz essa área de atuação, o César falou, diferente do expertise da Neila, eu não tenho coragem de conduzir um caso desse sozinha de jeito nenhum. Eu conto com a participação do dermatologista e do cirurgião plástico também, porque eu acho que é uma abordagem multidisciplinar, é fundamental. E aí, uma colocação para a gente do consultório e para a gente que está no serviço público, qual o caminho, Wagner? Porque essa medicação é uma medicação cara, tá? Uhum. E ela está no rol da ANS como medicação especial. Como é que a gente pode encaminhar a nossa paciente? Eu sei que no convênio a gente já tem a possibilidade de prescrever para essas mulheres e eu acredito que deva passar com dermato também para ter uma segunda indicação. Mas no SUS, lá no hospital universitário, ou mesmo o colega que está em um hospital do SUS, tem um caminho para ser seguido. Qual é, para finalizar meu questionamento, minha colocação para você? Puxa, obrigado, que era um ponto que eu devia ter abordado e não abordei. É uma medicação, sim, de alto custo. Mas só para dar uma ideia, hoje você não precisa deixar ninguém que tenha indicação sem essa medicação, porque a gente tem acesso tanto no SUS quanto no convênio. E às vezes o pessoal fica elucubrando. O governo brasileiro ele negociou muito bem essa medicação. O custo dela no SUS é um custo já muito, muito mais baixo. É um preço assim que os outros países do mundo invejam esta negociação. E então, como talvez uma das mensagens finais aí, a gente não precisa deixar de dar essa medicação para ninguém.
seja no ambiente do SUS, seja para quem tem convênio, e dentro das suas peculiaridades, talvez a mensagem final seja o diagnóstico, esse manejo conjunto, como falou a doutora Neila, muito bem, muitas vezes multidisciplinar, às vezes a gente usa o urologista. Outro dia a gente estava com um caso lá na faculdade, o professor Machado lá falou assim, olha, essa aqui eu quero um mastologista operando comigo, porque eu não vou encarar essa sem um mastologista junto, não. É uma doença que, por excelência, a gente tem isso. Estomaterapia, pessoal da cirurgia plástica, às vezes especialista em dor, entre outros. É uma doença muito incapacitante, essa característica progressiva da doença, e que a gente tem um momento novo, onde a gente descobriu esse caminho anti-inflamatório, essa via inflamatória, que a gente tem a primeira ferramenta, por enquanto única aprovada, que consegue ajudar muita gente. Como no SUS? No SUS, como fazer? No SUS. Então, a gente tem nas duas, indistintamente. Hoje a gente não deixa de dar essa medicação quando a gente tem indicação, porque ele tem convênio ou porque não tem convênio. Consegue tem tranquilamente. Um centro específico que você deve encaminhar ou o próprio dermatologista prescreve? Qualquer médico no Brasil pode prescrever. Existem algumas diferenças regionais, que é o seguinte, em alguns lugares no país, que a gente já teve vários problemas de acesso, eles só vão deixar o médico da especialidade prescrever. E isso são diferenças regionais que aí não dá para falar, varia de estado para estado. Sei lá, Paraná eu sei que é assim, Santa Catarina, Pernambuco eu sei que é assim. Mas assim, o especialista, o paciente ele vai ter acesso, público ou privado, em qualquer lugar do Brasil. Perfeito. Bom, eu gostaria de oferecer o meu entendimento, um pequeno resumo de um ginecologista geral, comum, né? As mensagens que eu vou levar para casa, e queria o endosso dessas mensagens ao final do Wagner, a Neila também, se quiser, pode opinar. O que eu aprendi aqui, que eu acho importante. A primeira coisa que eu aprendi é que essa doença ela é subdiagnosticada, né? Que ela tem aquele fluxograma diagnóstico que você mencionou, não é? Com aquelas etapas de identificar o tipo de lesão, suas localizações e recorrência, e aprendi que uma doença afebril também, né? O tempo é muito longo para o diagnóstico, né? Demora 12 anos na média, com uma média de passar em 14 médicos. Aprendi que é por extravasamento de material da glândula sebácea, que acaba desenvolvendo esse processo hiperimune e hiperinflamatório, né? E que nós, ginecologistas, devemos estar atentos ao diagnóstico. O diagnóstico esse que é essencialmente clínico, pelo que você falou, não é? Se você aprender a fazer o diagnóstico, acho que também não precisa ser nenhum indivíduo de elevada formação específica para fazer a suspeita diagnóstica, né? É mais ou menos com essas imagens que você projetou. Eu acho que nas próximas vezes, quando me ver frente a um caso como esse, eu vou fazer a suspeita diagnóstica, que eu não posso perder tempo para encaminhar, né? Que eu tenho que encaminhar naquilo que você chamou de janela de oportunidade. Janela essa que se caracteriza pela, como você mencionou, pela presença de nódulos, de abscessos, né? Antes da fase cicatricial ou antes da fase que exige tratamento cirúrgico, né? E, por fim, eu diria que deve ser um tratamento multidisciplinar, né? Encaminhar para um dermatologista que esteja feito, que tenha interesse, que tenha acumulado experiência para fazer esse tratamento, para que ele encaminhe para o tratamento adequado, né? Algumas etapas do tratamento posso trazer para mim a responsabilidade, como, por exemplo, usar medicações antiandrogênicas, né? E aí nós somos craque nisso, viu? Estamos habituados ao longo do tempo a manipular hormônios e temos facilidade para fazer isso. Por fim, deixar claro que existe um tratamento com um percentual elevado de controle dessas pacientes, de estabilização dessas pacientes, né? Ou de remissão da intensidade dos seus sintomas, da dor, do processo inflamatório. Mais do que isso, de que esse tratamento não deve ser interrompido. Então, essas são as mensagens que eu fiquei da apresentação e da discussão. Acho que nós temos que estar atentos. Acho que o ginecologista vai se cobrar daqui por diante para não deixar passar
desses diagnósticos, né? E tenho a impressão que nós podemos fazer isso com bastante competência. Eu queria saber se essa é a visão que podemos compartilhar junto com a dermatologia, se você pode dar endosso a esse pequeno resumo que eu fiz, né? Trazendo para a nossa seara de ginecologista o que nós devemos fazer, né? É isso. Agora passo para as suas considerações finais, então. Claro, se a Neila quiser fazer algum adendo, fique à vontade. Já estouramos o nosso tempo, viu? Perfeito, não, eu já coloquei todas as minhas questões e sem sombra de dúvida, parceria, trabalho em parceria. Esses casos são difíceis e a gente tem que abrir mão de querer dizer que a gente sabe tudo. Eu não sei nada, eu aprendo cada dia e eu quero mais poder ensinar as pessoas, ajudar a conduzir melhor as mulheres nos consultórios, porque concluí hoje quantos diagnósticos de foliculite que eu fiz no consultório e não era foliculite, era hidradenite, e a gente poderia ter conduzido de forma diferente. Mas, obrigada, Wagner, aprendi muito e vamos fazer um trabalho de parceria bem bacana. É o gineco com o dermato, sempre, de mão dada. A Neila, só antes do Wagner falar, mas se a gente errou de 2017 para trás, está perdoado, viu? Porque até 2017... Não tinha o Mira. É verdade, é verdade, é verdade. Perfeito. Poxa, gente, obrigado pela discussão deliciosa, muitas perguntas, que legal. Toda vez essa aula, é isso que acontece. O pessoal começa a falar, putz, tinha... Não sei. É muito comum assim, não, mas, pô, tem minha prima, tem isso, eu não sabe. Começa a pipocar. Característica de uma doença negligenciada. Ao doutor César, eu quase que aposto um refrigerante, né, para não falar a marca, que o caderno da turma, o teu caderno era muito bom e era muito copiado, porque eu adorei o resumo, faz todo sentido. A gente tem... O resumo foi excelente, eu só não sou tão otimista que, por enquanto, a gente ainda recebe... Quando a gente olha os dados internacionais, a nossa casuística ainda não evolui tão bem. E a percepção ainda chega muito tarde. Então, por isso que a gente está falando aqui, agradeço muito essa noite, para ver se a gente melhora o encaminhamento precoce, e no final, como a doutora Neila falou, de um jeito tão gostoso e tão leve, né, que a gente está sempre aprendendo. Aprendi essa do Valdir aí, vou dar uma procurada, vou estudar, vou colocar alguma coisa, e muito obrigado pela discussão leve, pela presença de todo mundo, foi muito gostoso, muito agradável, espero que tenha sido bom para vocês. Obrigado, viu, Neila? Obrigado, Wagner. Obrigado à nossa audiência tão qualificada, como eu pude atestar aqui pela qualidade das perguntas. Quero agradecer a todos, fazer um agradecimento ao Laboratório AVE, que foi o patrocinador dessa apresentação, ainda que todos os comentários aqui foram feitos com base nos conhecimentos vigentes, sem qualquer influência do patrocinador. Eu peço que vocês acompanhem as próximas lives. A Febrasgo tem feito uma publicidade muito grande sobre suas lives. A Febrasgo fez um trabalho, me perdoem a falta de modéstia, maravilhoso ao longo dessa pandemia, né? Fizemos lives praticamente todas as semanas, não é? Abordamos temas da maior importância aqui, como o de hoje, não é? E vocês, por favor, fiquem atentos às próximas lives para que nos deem o prestígio da sua presença. Essas lives são feitas, claro, para todos os nossos colegas da ginecologia obstetrícia. Agradeço a todos, boa noite, espero vê-los breve, presencialmente, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.